Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Essa é a nossa leitura base da nossa meditação para agora esse momento do pão, para o momento do cálice. E diz assim a palavra do Senhor em nome de Jesus. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos nós também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não é por obras para que alguém se glorie, e para que ninguém possa fazer isso, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos dá agora de reflexão, antes do pão, antes do cálice. Eu oro para que, através dessa reflexão, os nossos corações estejam cada vez mais preparados para esse momento tão importante. Venha falar com a sua igreja, venha mostrar as suas verdades eternas, o seu propósito, a sua vontade a todos nós. Que nesse sábado o nosso coração possa estar aberto àquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Que a gente possa experimentar a transformação e a presença de Jesus através desses elementos, em nome de Cristo. Amém. Pode sentar, meu irmão, pode sentar, minha irmã. Mais uma vez, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Espero que vocês estejam felizes depois desse momento de lava-pés, momento onde a gente participa com Cristo da vida dEle, da graça dEle, da presença dEle. Nós estamos continuando a nossa série aos Efésios, agora nós estamos no terceiro episódio da nossa série, no segundo capítulo, do versículo 1 ao 10, que tem como título, Como nós fomos salvos? É uma pergunta extremamente importante, e essa série tem justamente esse propósito de nos dar respostas essenciais. Respostas que todo crente precisa saber. Respostas que todos aqueles que se dizem cristãos, discípulos de Jesus, todos aqueles que frequentam uma igreja, precisam ter afiado na ponta da língua. Por isso, a terceira pergunta que nós vamos responder nessa manhã, nesse culto de Santa Ceia, é a pergunta que Efésios 2, do versículo 1 até o versículo 10, nos responde de uma maneira tão gloriosa, de uma maneira tão clara, que é como nós fomos salvos. E essa é uma pergunta que não só é importante para o cristianismo, mas é uma pergunta que todas as religiões fazem. Todas as religiões do mundo vivem, trabalham, pensam para responder a essa pergunta: como salvar o ser humano? Como o ser humano pode ter salvação? E dentro dessa pergunta, diversas religiões tentam responder. Algumas religiões acreditam em reencarnação, que a salvação vai se dar através de diversas reencarnações até a hora que você vai conseguir fazer certo e vai atingir o ápice. Outras acreditam numa vida após a morte através de uma alma.
Outros acreditam num panteísmo onde tudo é Deus, e nós fazemos parte de Deus, e nós somos Deus, querendo ou não. Há diversas respostas, há diversas religiões, há diversas opções, há diversas alternativas para responder essa pergunta. Como o ser humano pode ser salvo? Como o ser humano pode ter vida eterna? Como o ser humano pode viver bem? E essa ânsia da humanidade de fugir e escapar da morte tem produzido ao longo dos milênios respostas para essa pergunta, das mais normais, aparentemente, das mais bizarras possíveis. Mas a pergunta que continua no coração de todas as pessoas é: como eu posso ser salvo? Se existe algum elixir da vida, se existe alguma maneira de eu não morrer, todos nós somos o primeiro a correr atrás disso. Por isso, essa pergunta de como fomos salvos não é uma pergunta nova, não é uma pergunta de agora, e nem uma pergunta que só o cristianismo tenta responder. Mas era uma pergunta que na época de Paulo era muito discutida, era muito falada. Na religião grega, do panteísmo grego, isso era muito debatido. Eles se reuniam naqueles areópagos fantásticos, naqueles teatros que cabiam milhares de pessoas, e muitas vezes discutiam sobre como o ser humano pode ser salvo. E na cultura grega, onde os deuses eram tão diferentes dos seres humanos, onde os deuses muitas vezes odiavam a humanidade, talvez a salvação era algo extremamente distante. Talvez para toda a cultura platônica da época, a única coisa que nos aguarda quando a gente sai da caverna é ficar cego por causa da luz forte que a gente nunca foi acostumado a sentir. Talvez a alma ser imortal tirou todo o propósito da vida. E diante de diversas possíveis respostas, o ser humano continuava com essa pendência: como eu posso escapar da morte? Como eu posso ser salvo? Paulo, então, inspirado pelo Espírito Santo, vem nos dar essa preciosa resposta, através da carta aos Efésios, no 2º capítulo, do versículo 1 até o versículo 10, onde ele diz e fala em 3 aspectos e divide como responder a essa pergunta. Em primeiro lugar, Paulo, ele mostra de maneira clara a situação da humanidade. Ele dá o diagnóstico do problema. Ele fala a causa da nossa morte e o destino inescapável de todo ser humano. Paulo, ele começa extremamente pessimista, do versículo 1 ao versículo 3, onde ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes, todos nós vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela, e como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Ou seja, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele vem dar o diagnóstico da humanidade. Ele vem falar qual que é o grande problema do ser humano. Ele vem falar qual que é o destino de todos os homens: a morte. Ele começa falando que nós nascemos por natureza merecedores da ira de Deus. Nascemos mortos, perdidos, mortos nas transgressões e nos nossos pecados. A ideia é que nós somos concebidos por nossos pais numa natureza totalmente distante de Deus e numa situação totalmente distante da salvação. O apóstolo fala que, além de mortos, nós éramos escravos dos nossos próprios desejos. Éramos pessoas que não conseguiam escolher entre o certo e o errado, mas que, na verdade, tudo que sabe fazer e desejar é o errado. Somos pessoas que, antes de Cristo, éramos influenciadas por toda sorte de cultura mundana.
Éramos pessoas que viviam para satisfazer os próprios desejos. Éramos como animais irracionais que vivem para satisfazer os prazeres e os instintos. Paulo, ele enfatiza a condição humana sem Cristo. Sem Cristo, todos nós estamos perdidos. Sem Cristo não há salvação. Sem Cristo não há vida eterna. Sem Cristo não há solução. Sem Cristo, a única realidade, o único diagnóstico é: a humanidade está morta nos próprios pecados e merece a ira justa de Deus e merece a morte. Por isso, o principal ponto do cristianismo não é se harmonizar com outras religiões. O último Papa, falecido Papa Francisco, dizia que o cristianismo é apenas mais uma expressão de Deus, mas que cada religião expressa Deus do seu jeito, que são vários caminhos. O cristianismo é apenas mais um. Paulo discorda. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, afirma que sem Cristo, todos estão perdidos. Sem e exclusivamente, através de Jesus e sem Ele, todos nós estamos debaixo da ira de Deus. Ou seja, a primeira resposta que Paulo dá à pergunta sobre como podemos ser salvos é: não podemos. Paulo responde que é impossível o ser humano ser salvo. E além de ser impossível do ser humano ser salvo, Paulo diz que o ser humano não quer ser salvo. Efésios 2 fala que não é que o ser humano simplesmente não pode ser salvo por Deus, mas ele não quer. Paulo, ele coloca de maneira clara que sem Cristo nós queremos o pecado. Nós amamos o pecado, nós vivemos pelo pecado e vivemos para satisfazer os nossos desejos. Ou seja, a primeira resposta que Paulo dá à pergunta sobre como o ser humano pode escapar da morte é: não tem escapatória. Não tem o que o ser humano fazer. Não há nada que você e eu possamos fazer para fugir da realidade da morte. Não há nada que homem e mulher algum possa fazer para ser salvo. Não há nada que homem e mulher algum possa fazer para ser aceito diante de Deus, para ser salvo por Deus, para ser escolhido por Deus, para ser amado por Deus. Não há nada. Na verdade, Paulo vem falar que tudo o que a humanidade faz é ser mais alvo ainda da ira de Deus. Ou seja, em primeiro lugar, como podemos ser salvos? Não tem como. Somos, por natureza, merecedores da ira. E a imagem que Paulo traz é uma imagem extremamente tenebrosa de propósito. Ele dá uma imagem de um morto. E eu não sei se todos tiveram o infortúnio de presenciar um velório, ou de estar num velório, num sepultamento. E eu já tive a chance de presenciar alguns muito tristes, outros um pouco menos. Alguns de cristãos, outros de não cristãos. Uma coisa que eu percebi, que não demorou muito para perceber, eu acho que todo mundo sabe no fundo, é que não importa o quão alto você chore, grite, fale. Aquele que faleceu não vai reagir. Não importa o quanto ele te amava ou o quanto você amava ele. Não importa se você encostar, se você falar ou se você conversar com ele. Ele não vai te responder. Porque acabou. E Paulo traz essa mesma imagem de uma pessoa que morreu para como nós éramos antes de Cristo. Pessoas sem reação. Pessoas indispostas a Deus. Pessoas que não querem ser salvas. Pessoas que amam o pecado e viver nele. Pessoas que são por natureza, como diz o texto, merecedoras da ira de Deus. Então, em primeiro lugar, se não tem como ser salvo, é porque não queremos. É porque, antes de Cristo, nós vivemos para satisfazer. Por isso, não há nada que homem e mulher consiga fazer para mudar a própria realidade.
Não há nada que homem ou mulher consiga fazer para mudar essa verdade absoluta de que nós vamos morrer um dia. De que nós estamos mortos nos pecados. E se passou milhares de anos desde a criação e do pecado de Adão, e não teve homem e mulher algum que nasceu, e que conseguiu ser diferente disso, um pecador desgraçado, que depende exclusivamente de Deus para a salvação. Por isso, em primeiro lugar, Paulo, ele ressalta essa verdade absoluta para que faça sentido o resto do texto. Por isso, é impossível entender a salvação de Jesus sem antes entendermos como nós éramos antes dela. Às vezes a gente acredita que a gente era bonzinho antes de ser salvo. Que a gente era do bem, que a gente merecia a salvação, que nós éramos pessoas legais, que a gente nasceu na igreja, ou isso e aquilo. Paulo dá uma conclusão geral para todos, não importa quem seja, não importa a etnia, não importa se nasceu dentro ou fora da igreja, nascemos com uma natureza corrompida, nascemos distantes de Deus, nascemos totalmente depravados, nascemos reféns das nossas próprias emoções, desejos e pecados ocultos. Por isso, a salvação só faz sentido quando a gente entende esse cenário de quem nós somos sem Jesus, de quem nós éramos antes de Cristo, de quem nós éramos antes da salvação, pecadores incapazes de fazer qualquer coisa por Deus, pessoas totalmente e espiritualmente afastadas da glória e da misericórdia do Pai. Mas o texto, glória a Deus, não termina no versículo 3. Se o texto terminasse no versículo 3, estava tudo acabado. Não haveria solução, não haveria jeito. O único destino seria esperar a vida e morrer. E aí, como Paulo diz aos Coríntios, de fato, se a única esperança que nós temos é no presente, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Se o texto terminasse no versículo 3, não haveria sentido, não haveria razão na vida. Mas Paulo continua em versículo 4, ele faz a quebra do texto. Ele coloca essa conjunção adversativa que transformou todas as nossas vidas para sempre. E ele diz, todavia, mas, porém, entretanto, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos aonde? Mortos nas transgressões. E aí ele diz, a sentença principal do texto, pela graça, vocês são salvos. A graça só faz sentido por causa dos 3 primeiros versículos. A graça faz sentido porque nós éramos incapazes de ir até Deus, e Deus veio até nós. Aquilo que era impossível da gente fazer, Jesus fez por nós. A religião grega acreditava que o ser humano ia até Deus. A religião grega era uma religião pagã através de rituais, ou seja, a gente faz um ritual para Deus se agradar da gente, para Deus aceitar a gente. No cristianismo é ao contrário. No cristianismo, os nossos rituais são vazios e inúteis. Isaías diz que as nossas melhores atitudes são como os trapos de imundícia. No cristianismo, o ser humano é impossível de chegar até Deus. Mas na verdade está totalmente morto, depravado, excluído da presença dele. Mas no cristianismo não é o homem que foi até Deus, mas é Deus que se fez homem e veio até nós. Essa é a diferença do cristianismo para todas as religiões. No cristianismo nós vemos graça. No cristianismo nós vemos misericórdia. A base do cristianismo não é mérito, não é escolha própria, mas é a graça de Jesus Cristo que se fez homem e se entregou por pecadores terríveis. Diz o texto, Deus nos ressuscitou em Cristo e nos deu vida quando ainda estávamos mortos. Pela graça, vocês são salvos.
Ou seja, em segundo lugar, o que fez mudar a nossa vida não foi as nossas atitudes, mas foi a graça de Deus. A gente vive agora nesse mundo pós-pandemia de vendedor de curso, de coach, onde a gente vive querendo comprar a chave da virada da nossa vida. Mas Jesus fala que não foi por mérito, não foi por obra, não foi por escolha, não foi por atitude nossa, mas foi pela graça que nós fomos salvos. Por isso, não é mérito entre nós e Deus. Não há crédito entre o homem e Deus. Não é porque eu sirvo na igreja há 60 anos que eu tenho algum crédito com Deus. Não importa se faz 10, 20, 30. Não importa se eu sou mestre, doutor ou leigo. Eu era um pecador miserável que foi salvo exclusivamente pela graça. A graça une a igreja. A graça une as pessoas. A graça tira qualquer mérito de qualquer homem, de qualquer mulher. Não é por mérito seu que você está aqui hoje. Não é porque você é bom, não é porque você é legal, não é porque você é inteligente, não é porque você é bonzinho, mas você foi atingido pela cruz de Cristo, pela graça dele, porque você foi salvo, você foi salva quando ainda estava morto nos pecados, por isso a graça de Deus é tão grande. Paulo repete isso em Romanos 5, que fala, talvez até exista algum homem, alguma mulher que dê a vida por alguém bom. Talvez exista alguém que se sacrifique por alguma pessoa boazinha, legal. Mas Deus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Por isso, não existe amor, não existe graça maior do que no cristianismo, não existe caminho de salvação sem ser através de Cristo. Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida. Jesus é o único que pode trazer a resposta e a solução para a pergunta: como podemos ser salvos? Paulo conclui, em terceiro e último lugar, ele diz, versículo 8 ao 10, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie, porque nós fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Essa é a base do cristianismo. Não é mérito, não é obra, não é escolha meramente humana, mas é graça de Deus. Por isso, cada momento que a gente entra na igreja, a gente entra alegre, feliz, com o coração aberto, porque eu sempre estou entendendo no meu coração que eu não merecia estar nesse lugar. Eu não era digno de sentar nessa cadeira com vocês. Eu não era digno de ter a oportunidade de lavar o pé de vocês. Eu não merecia comer desse pão, tomar desse cálice. Tudo que eu merecia era a morte, porque eu era um terrível pecador. Mas a graça me deu essa oportunidade. Por isso, a graça muda a maneira que a gente vive, a graça muda a maneira que a gente se porta, a graça muda a maneira que a gente cultua, a graça muda quem nós somos, a graça nos transforma. Porque não foi por obras a nossa salvação, não foi por obras a resposta da pergunta. Você, eu, não conseguimos mudar a pergunta através das nossas atitudes, mas foi por causa da atitude de Jesus que a gente conseguiu a solução. Por isso, eu quero concluir dizendo que a solução da sua vida e da minha vida não é você mesmo, não é o outro, mas é Jesus. Ele é a solução da humanidade, Ele é a resposta da pergunta, Ele é o centro da salvação, Ele é tudo. Respondendo então de forma clara como fomos salvos, Efésios 2, do 1 ao 10 diz, não é por esforço humano, não é por legalismo, não é por moralismo, não é por obras, mas fomos salvos através da morte de Jesus.
Porque foi na morte de Cristo que Ele substituiu o nosso lugar com o dele. Foi na morte de Cristo que nós, a humanidade que estava condenada à morte e merecia, trocou de lugar com Jesus, que era a vida. Ou seja, como nós somos pecadores e vivíamos nas transgressões, o nosso destino era a morte. A humanidade tinha como alvo final morrer. Jesus nunca pecou. Jesus foi perfeito em tudo. Jesus era Deus encarnado, era a vida. Ou seja, o destino de Jesus era viver. O que Jesus faz na cruz? Na cruz, como diz 2 Coríntios 5, no último versículo, Cristo se fez pecado. Jesus tomou sobre si todo o pecado que estava em nós sobre ele. Se chama imputação de pecado. Todos os nossos pecados passados, presentes e futuros foram colocados sobre Jesus. Deus fez Jesus pecado na cruz. E como diz Isaías 53, foi do agrado de Deus moê-lo por causa de nossas transgressões. Na cruz, aquele que merecia a vida, morreu. Para que nós, os que merecem a morte, através do sacrifício dele, possam viver. Por isso não é por nossas obras, mas é pelas obras dele. Por isso não é por nossa bondade, mas é pela bondade dele. Por isso não é pelo nosso amor ou por nossa escolha, mas foi pela escolha dele. O centro de todo o cristianismo não é o homem, mas é Cristo. Por isso, entregue a sua vida ao reinado e ao senhorio de Cristo. Deixe ele ser tudo e continuar sendo o Senhor da sua vida. Porque foi pela graça que ele te salvou. E o texto termina falando que essa graça que te salvou para você viver de acordo com a vida nova que Deus te deu. Diz no versículo 10, e ele vos deu vida para que viveis obras da qual ele preparou previamente que andassem nelas. A salvação de Jesus muda as nossas vidas a ponto de que a nossa maneira de andar não é mais como antes. Paulo, ele trabalha esse paralelismo, esse contraste. Ele fala no versículo 1 ao 3 que a gente andava de acordo com as nossas obras pecaminosas. E no versículo 10, depois da graça que nos atinge, agora a gente anda, mas não mais segundo as nossas vontades erradas, mas segundo a vontade que Jesus preparou previamente para que andássemos. A graça molda a nossa maneira de agir. Por isso graça não é libertinagem, por isso graça não é carta branca ao pecado, mas graça é transformação de vida através de Jesus. Fica de pé em nome do Senhor. Em um mundo perdido, onde não consegue responder essa pergunta, nós somos aqueles que não só a respondem, mas têm ela dentro de nós, viva, esperançosa. Nós somos aqueles que experimentaram essa resposta no coração e vivem esperançosos porque sabem que uma vez que fomos salvos pela graça, Jesus nos salvará na sua vinda e ressuscitaremos e viveremos para sempre com eles. Por isso, vivam como salvos pela graça e espalhemos essa mensagem de salvação a todos que necessitam dessa resposta. Por isso, a ceia é, em primeiro lugar, esse memorial, essa oportunidade onde a gente pode relembrar esse sacrifício poderoso de Jesus por nós, onde pela graça Ele nos salvou. A ceia é essa recordação dessa obra fantástica de Jesus. Por isso, quando você tomar do pão e tomar do cálice, relembre dessa obra gloriosa que Jesus fez por você. Relembre dessa oportunidade graciosa, exclusivamente graciosa, que Deus te deu de ser salvo por Ele.
E além disso, se a ceia, em primeiro lugar, é um memorial, é uma recordação, ela não é simplesmente uma recordação do que aconteceu no passado, mas ela é uma presença viva em nós. A ceia é a presença mística de Cristo através dos elementos. A ceia é Jesus vivo em nós. Como diz Paulo aos Coríntios, nós, quando ceiamos, anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha. Como Jesus disse, este é o meu corpo, que é partido ao favor de vós. E esse é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos. Todas as vezes que comerem desse pão e tomarem desse cálice, vocês anunciam a morte de Cristo até que Ele venha. Por isso, nós vamos, nesses próximos instantes, ir para esse momento. E eu oro para que o seu coração agora possa estar ligado com Jesus e sentir essa presença poderosa de Cristo que Ele dá através dos elementos. Jesus decidiu, por soberania, usar esses elementos didáticos para a gente sentir poderosamente esse sacrifício de Jesus nos nossos corações, que nos transforma e reafirma que nós fomos salvos pela graça. Que a gente possa continuar tendo a oportunidade de participar junto desse momento glorioso, onde a gente participa do corpo e do sangue de Cristo que nos salvou, sentindo essa presença gloriosa através dos elementos e recordando esse sacrifício que mudou as nossas vidas para sempre. Estamos unidos em Cristo, estamos unidos uns com os outros. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse momento de reflexão que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, Jesus, porque nós estávamos perdidos e éramos os piores dos pecadores, mas o Senhor, por algum motivo que jamais entenderemos, decidiu nos salvar por graça. Obrigado porque o Senhor não considerou quem nós éramos. O Senhor não considerou o que nós fizemos ou fazíamos, mas simplesmente como um ato de amor incondicional. O Senhor se decidiu se entregar numa cruz que não era sua, mas era para ser nossa. O Senhor decidiu tomar chicotadas, receber uma coroa de espinho e morrer uma morte cruel, afastado, abandonado por Deus, que o Senhor não merecia. Éramos nós que devíamos estar naquela cruz. Aquela cruz cabia na gente. Nós éramos os que eram por natureza merecedores da ira. Nós vivíamos satisfazendo os nossos próprios desejos. Nós éramos estes teimosos, duros de coração, pecadores. Mas o Senhor decidiu interromper a nossa história um dia. O Senhor decidiu, de maneira graciosa e gloriosa, derramar a maior misericórdia já vista na história da humanidade e morrer por pecadores e mostrar amor a um mundo caído. Obrigado, Jesus. Que essa salvação possa atingir verdadeiramente os nossos corações, possa mudar e moldar quem nós somos. Que essa salvação venha converter os nossos caminhos, regenerar os nossos corações e nos dar uma nova vida, nos fazer nascer de novo em Cristo. Que essa salvação mude o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente fale. Que através do pão, que através do cálice, que através desses elementos, essa salvação possa ser ainda mais forte nessa tarde de sábado nas nossas vidas, a ponto de nos motivar e nos alegrar a anunciar a salvação do Senhor a todos até o seu retorno. Que o Senhor continue se manifestando poderosamente na sua igreja e nos dando essa oportunidade gloriosa de cearmos, de nos juntarmos à mesa com o Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar um louvor agora em nome do Senhor Jesus. Esse louvor que nós vamos estar cantando nesse momento é um louvor que canta exatamente esse momento da ceia.
É um louvor que canta essa distribuição dos elementos. É um louvor que canta esse pão, esse vinho que é servido no nosso ambiente para que a gente sinta a presença do Senhor. Então, enquanto você canta esse louvor, continue se relembrando desse sacrifício de Jesus e entre nesse clima, nesse ambiente de adoração a Deus que se partiu por nós. Porque quem serve o vinho, quem serve o pão, é esse Cristo, é esse Deus ressurreto que nos deu vida e fala conosco através desses elementos, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar? No nome forte